34º Estudo da obra Evolução em Dois Mundos, Capítulo 2, Corpo Espiritual, Subitem, Corpo Espiritual depois da morte, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 2, Corpo Espiritual, o primeiro parágrafo do subitem, Corpo Espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais, depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando a sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Vamos analisar esse parágrafo juntos, pessoal. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico. Iniciando nossos estudos, o perispírito é descrito por André Luiz como um corpo de duração variável, cuja estabilidade depende do equilíbrio emocional e do avanço cultural de quem o habita. Ele pode sofrer alterações em sua estrutura e resistência, conforme o grau de equilíbrio emocional e evolução cultural do espírito. Algumas transformações fundamentais, depois da morte carnal. Aqui nesse trecho pessoal, André Luiz nos informa algumas transformações fundamentais, que o perispírito sofre depois da morte carnal, no processo de transição, após a desencarnação. Ao deixar o corpo físico, o espírito experimenta mudanças essenciais em sua estrutura energética e espiritual, incluindo adaptações do novo perispírito, esse, mais sutil do que aquele usado quando encarnado, que passa a se despojar de limitações impostas pela matéria mais densa. Essas mudanças são fundamentais para o espírito, pois representam a adaptação a um novo estado de existência no plano espiritual, onde ele começa a lidar com suas novas condições, aprendendo a interagir com as leis que regem a vida após a morte. Principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê. Aqui uma passagem muito significativa, geradora de muitas dúvidas e polêmicas desnecessárias. Vejamos que André Luiz nos informa que existe um impacto na alimentação no corpo espiritual, destacando a interação entre os centros vitais e o processo de assimilação energética do novo plano. O centro gástrico é especialmente sensível à qualidade dos alimentos consumidos. A diferenciação dos alimentos nos faz acreditar que, além do valor semimaterial dos alimentos espirituais, há um componente energético que é absorvido e processado pelo corpo espiritual. Enquanto André Luiz estava no umbral, se alimentando de lama e mato, ele depois na casa da mãe de Lísias, passou a tomar um caldo fortalecedor que, mesmo sutil, necessitaria ainda usar o banheiro. Estranhando ainda essa realidade? E no centro genésico, quando a sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças. Nesse trecho, nos faz crer que o poder espiritual do amor e sua relação com o centro genésico, que está ligado à criação e à geração de vida, é mais vivo nos planos espirituais. A sublimação do amor indica um processo de elevação espiritual, onde sentimentos mais elevados e puros de afeto e união se manifestam, bem mais do que no plano físico.
Quando André Luiz relata o matrimônio divino das próprias forças, revela a união harmoniosa das energias espirituais de almas, formando uma fusão que vai além da simples conexão semimaterial, gerando uma vibração mais elevada e potencialmente transformadora para ambos os envolvidos. Deixo claro aqui que, nos planos espirituais, existem matrimônios, famílias e geração de filhos. Por que não? Aqui os espíritos são co-criadores de corpos perispirituais, como os encarnados de corpos materiais. Polêmicas para mim, é carência mais aprofundada em determinado assunto. Vamos estudar mais pessoal. Gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Esse trecho fortalece a minha opinião no comentário acima, quando André nos relata que gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito, que, através da evolução espiritual e das transformações internas, o ser contribui para o avanço no reino espiritual. Ao se aperfeiçoar, o espírito não apenas evolui em sua própria jornada, mas também gera novas possibilidades e caminhos de progresso para a coletividade espiritual. Daí fortalecermos a ideia de que as reencarnações nos planos espirituais são mais rotineiras do que imaginamos. Espero ter tirado as dúvidas, mas caso ainda estiverem, coloquem nos comentários, sem antes se inscreverem no canal, ativar o OK e o sininho e ajudar-nos na divulgação desse meu estudo. Obrigado. 20 de novembro de 2024